as duas testemunhas na metade da tribulação. Olha só. Apocalipse 11, do 7 ao 13. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, as duas testemunhas, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplaram os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitiram que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra alegram por causa deles, realizam festas, enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentavam os que moravam sobre a terra, morreram. Mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles ergueram sobre os seus pés. E aqueles que os viram sobreveio grande medo. E as duas testemunhas ouviram uma voz vinda do céu, dizendo-lhe: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Veja que as duas testemunhas ressuscitam na metade da tribulação. São mortos pelo anticristo. Depois de 3 dias ficam em pé. Todo mundo vê aquilo, se assusta, se espanta. E daqui a pouco ouve-se uma voz: subir para cá. Então elas são o quê? Arrebatadas. Tem que contar. Ressuscitaram dentre os... Se contamos Jesus que saiu dentre os mortos, 1, temos que contar 2. Então temos aqui, 3 que ressuscitaram de entre os mortos. Cristo, a igreja e as duas testemunhas, na metade da tribulação. Vamos continuar? Olha só. Os mártires da tribulação após a segunda vinda de Cristo. Cristo volta no capítulo 19 para acabar com a tribulação, prende o anticristo, joga no lago de fogo, e agora estamos na parte da ressurreição dos mártires da tribulação. Quem são os mártires da tribulação? São aqueles que morreram durante a tribulação, que se recusaram a botar a marca da besta e a adorar a sua imagem, se recusaram, por isso foram mortos. Então eles vão ressuscitar, dentre os mortos. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Tem texto que mostra: reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Saíram dentre os mortos. Eu estou te mostrando então o quarto grupo que saiu de entre os mortos. Então a ressurreição não se dá num único dia. Só de Cristo para cá são 2000 anos de diferença. Depois que a igreja sair, 3 anos e meio, depois as duas testemunhas serão arrebatadas também. Ressuscitarão dentre os mortos. E 3 anos e meio depois, 7 anos de tribulação, após 7 anos, os mártires vão ressuscitar de entre os mortos, mostrando que não é tudo no mesmo dia. Massa, né, irmãos? Olha só o que ele vai dizer: o restante dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então, ele ainda me mostra um grupo que vai ressuscitar depois dos 1000 anos. Me mostrando: o restante dos mortos não reviveram até que se passasse os 1000 anos. Essa turma aqui são os ímpios de todas as épocas que vão ressuscitar lá para serem julgados no grande trono branco. Amanhã vamos falar sobre o julgamento final, o juízo final, o grande trono branco. Vamos falar sobre isso amanhã, viu? A live de amanhã também é daquelas, viu? Abençoadas. Com certeza, vai ser abençoada. Então veja que a ressurreição aqui, ela começa a Bíblia me mostra que a ressurreição, então, ela não se dá num único dia, mas ela vai mostrando que vai se dar em fases diferentes. Cristo primeiro, há 2000 anos atrás, depois a igreja,
depois as duas testemunhas na metade da tribulação, depois os mártires no final da tribulação, e depois de 1000 anos, o último grupo a sair dentre os mortos, que é os ímpios de todas as épocas, porque todos vão ressuscitar. Tá vendo como que fica mais fácil? E também essa expressão aqui, esta é a primeira ressurreição. Aí ele se junta com a ressurreição do último dia e diz que é uma ressurreição só. Não, primeira ressurreição aqui é um sinônimo, sabe de quê, irmãos? Passei direto aqui, ó. Primeira ressurreição aqui é um sinônimo de ressurreição para a vida. Só isso. Porque a gente sabe que a ressurreição para a vida, ela se completou. Está completada. Ressurreição para a vida. Por isso é a primeira ressurreição. Porque a gente viu, e Daniel falou, que muitos dos que dormem no pó da terra, uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Essa é para a vida, é a primeira ressurreição. A para a vida, né? Que a gente viu que se divide em quantas partes até aqui? 4 partes. Cristo, a igreja, as duas testemunhas, os mártires da tribulação, e agora a quinta parte aqui, ó. Sabe quem que precisa ressuscitar? Os crentes da antiga aliança. Os crentes da antiga aliança precisam ressuscitar. E Daniel já me disse quando isso vai acontecer. Após a tribulação. Eles ressuscitam junto com os mártires da tribulação. Olha só, Daniel 12, do 1 ao 2. Nesse tempo se levantará Miguel, o tempo da tribulação, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo, do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. O versículo 13 desse capítulo, Deus fala para Daniel, vai descansar, porque então ganhará o teu quinhão ou o teu galardão no final dos dias, mostrando que ele iria ressuscitar para ser recompensado após a tribulação. Então os crentes da antiga aliança ressuscitam após a tribulação, queridos irmãos, junto com os mártires da antiga aliança. Então vimos que a ressurreição dos mortos, podemos dizer, ela vai se dar em fases diferentes, não no único dia, como muita gente diz. Glória a Deus, né? Paz do Senhor, irmão Aldair. Bênção demais. E a ressurreição para a condenação? Depois dos 1000 anos, ó. O restante dos mortos não reviveram, Apocalipse 20, do 5 ao 6. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, ou o que a gente chama de ressurreição para a vida. É só sinônimo. Não significa que os mortos vão ressuscitar tudo no mesmo dia. E a gente viu que não é assim, né? Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Então, quem ressuscitou aqui até aqui, ressurreição para a vida. Depois de 1000 anos, então, vai ser a ressurreição para condenação, também chamada de segunda morte. Eles vão ser jogados no lago de fogo, que é a segunda morte, que é a separação para sempre de Deus. Vamos ver isso? Já expliquei. Vamos ver aqui, ó. Vi também, Apocalipse 20, 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achar escrito nos livros. Deu o mal aos mortos que nele estavam. A morte e o além, ou Hades, entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então observe bem que cada um aqui vai ser julgado segundo as obras. Amanhã a gente vai falar sobre esses julgamentos aqui. Vamos falar sobre todos os julgamentos descritos na Bíblia.
julgamento de Satanás e seus demônios, como vai ser o julgamento da igreja. Será que no tribunal de Cristo a sua salvação estará em jogo? A gente vai ver isso aqui. Beleza? Com muita largueza. Então veja que a ressurreição dos mortos, então, não pode se dar num único dia, de uma única vez, porque a Bíblia me mostra que a revelação cresceu. Até os crentes da antiga aliança e os evangelhos ali, as pessoas que viviam naquela época acreditavam que seria no único dia. Jesus então traz a ressurreição de entre os mortos, mostrando que os mortos iriam sair e os outros grupos iam ficando. Então, Cristo saiu dentre os mortos, ficou um grupo. Depois a igreja saiu dentre os mortos, ficou outro grupo. Depois as duas testemunhas saiu dentre os mortos, ficou outro grupo. Depois os mártires da tribulação, os crentes da antiga aliança, saíram dentre os mortos, ficou outro grupo. Depois de 1000 anos, o último grupo saiu dentre os mortos, que serão, né? No caso, os ímpios de todas as épocas que vão ressuscitar 1000 anos depois da segunda vinda de Cristo. Depois do milênio, eles vão ressuscitar. Então a ressurreição não pode se dar tudo num único dia. A Bíblia me mostra isso. A revelação progressiva aconteceu. Glória a Deus, irmãos.